Em 1998, um médico publicou um estudo afirmando que a vacina contra sarampo, cachumba e rubéola causava autismo nas crianças. Anos depois, descobriu que o estudo era uma fraude, com todos os dados forjados, e que esse médico pretendia patentear uma nova vacina do sarampo para substituir a que já existia. Então ele não era contra as vacinas, ele era contra aquela vacina específica, para que ele pudesse vender a sua própria vacina exclusiva. Ele foi julgado na Inglaterra, teve sua licença cassada e foi demitido. Mas o estrago já tinha sido feito e ecoa até hoje. Tanto que isso levou à redução da vacinação e novos surtos dessas doenças. Não custa nada lembrar, pessoal. Não tem nenhuma relação entre qualquer vacina e autismo. Isso já foi mostrado em vários estudos. Como vocês viram, não é de hoje que tem alguém falando que a vacina está associada com o aparecimento de alguma outra doença. E agora que a gente está vendo a corrida por uma vacina para a Covid, não param de aparecer notícias alarmistas e falsas sobre isso. E lá no Instagram a gente está sempre esclarecendo as notícias que aparecem, então é bom vocês seguirem a gente lá para vocês darem uma olhada. E se antes a gente já ouvia alguns boatos questionando as seguranças das vacinas, isso se intensificou agora e tem muita gente preocupada com isso. Mas uma vacina, que provavelmente vai ser produzida em tempo recorde, pode ser segura? Se demora uns 10 anos para produzir uma vacina, como que agora a gente vai ter uma em um ano? Eu sou o Lucas Anandrés, biomédico, e hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, a segurança das vacinas, principalmente da vacina da Covid. Então vem comigo, mas antes deixa o seu like aí embaixo e se inscreve no canal para continuar recebendo informação de qualidade. Realmente, as pesquisas e os testes de uma possível vacina da Covid estão sendo feitos de uma forma muito rápida. Mas isso está acontecendo por causa de um esforço global nunca antes visto. O mundo inteiro está pesquisando a mesma coisa, gente. Muitos laboratórios mudaram a linha de pesquisa e estão agora estudando o coronavírus. Só para vocês terem ideia, na UFMG, que é a universidade onde eu me formei, já tinha grupos incríveis de pesquisa de vacinas para outros vírus e que voltaram toda a estrutura para pesquisar uma vacina para Covid. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Os pesquisadores, não só do Brasil, mas do mundo, estão trabalhando sem parar. E além do esforço dos pesquisadores, tem o esforço administrativo das agências reguladoras, por exemplo. A gente aqui no Brasil enfrenta uma burocracia danada para tudo que a gente quer fazer, não é mesmo? E isso não é diferente nas pesquisas e nos testes clínicos. Chega a demorar meses para a Anvisa aprovar o início de um teste de um medicamento. Só que agora, essa aprovação está sendo feita em alguns dias. Não porque está sendo aprovada qualquer coisa, mas porque tem uma comissão especializada e dedicada só para isso. E isso agiliza muito o processo. Outra coisa muito importante que pode agilizar os testes da vacina, a transmissão e circulação do coronavírus, principalmente aqui no Brasil. Para a gente testar se uma vacina é eficaz, a gente recruta os participantes para o estudo, metade deles vai receber a vacina da Covid, que vai ser testada, e a outra metade vai receber um placebo, ou uma vacina já aprovada só para servir de controle. Aí essas pessoas vão viver as suas vidas normalmente. No caso, não tão normal, já que agora a gente tem que usar máscara, higienizar tudo mais com frequência, né? Mas deu para entender. Então, se as pessoas forem infectadas pelo coronavírus e não ficarem doentes, então a vacina funciona. Mas imagina se um pesquisador decide testar uma vacina nova contra a poliomielite, que está quase erradicada do mundo. Vai ser difícil de uma pessoa que está participando do estudo se infectar, já que o vírus da poliomielite não está circulando tanto. Então não vai dar para saber se a vacina previne de ficar doente. No caso do coronavírus, o vírus está circulando bastante, principalmente aqui no Brasil, na Índia, Estados Unidos. Então a chance das pessoas se infectarem é alta, o que favorece a velocidade dos testes das vacinas sendo feitos nesses países. E como os testes dependem das pessoas serem infectadas, então essa alta circulação do vírus pode ajudar na redução do tempo que leva para finalizar esses testes. O processo de desenvolvimento da vacina pode estar acelerado, mas a gente não pode pular etapas de segurança. Infelizmente, a gente está vendo isso acontecer na China e na Rússia. Na China, pelo menos 2 vacinas já foram aprovadas para uso emergencial em alguns grupos específicos, como os dos militares. E na Rússia, a vacina foi aprovada para o uso sem ter nem começado a última fase de testes. E depois o presidente falou que, na verdade, essa aprovação era condicional, se os testes forem positivos. Ou seja, nada transparente. E a gente já falou aqui no canal que existem fortes suspeitas em relação a essa vacina da Rússia aqui nesse vídeo aqui. Então se você não viu, vai lá assistir. Uma vacina não pode ser aprovada para uso geral antes de finalizar os testes, por pressão política ou econômica, como pode acontecer também lá nos Estados Unidos,
que o presidente Trump está pressionando para que a vacina seja liberada antes das eleições. Foi por isso que as principais empresas que estão desenvolvendo as vacinas fizeram um acordo histórico de que não vão cortar etapas dos testes clínicos e que vão manter a integridade do processo científico. Isso é muito importante para proteger todo mundo. Hoje, pessoal, nós temos 9 vacinas na fase final de testes clínicos, que é a fase que vai avaliar a eficácia da vacina, se ela realmente protege contra a Covid e vai mostrar os efeitos colaterais mais comuns e os mais raros. E uma vacina só vai ser considerada segura depois de finalizar esses testes. A comunidade científica está acompanhando de perto todos os resultados divulgados por cada empresa. Para ser testada aqui no Brasil, as empresas responsáveis tiveram que apresentar para a Anvisa todos os dados das fases de testes anteriores, e os testes só prosseguiram porque tudo até agora tinha sido feito com muito rigor e segurança. Os resultados iniciais das vacinas que estão nessa fase final de testes foram muito promissores. Todas elas foram seguras em testes com dezenas ou até centenas de voluntários, até porque se ela não tivesse sido segura, elas nem teriam avançado nos testes. As únicas reações causadas foram dores leves no local da aplicação, febre passageira, dores de cabeça, o que é super comum em qualquer vacina. Mas reações adversas raras ou alguma interação não esperada só vai ser vista quando os testes foram feitos em milhares de pessoas. Até porque quanto maior o número de pessoas testadas, maior é a chance da gente detectar alguma interação ou reação, que podem não ser vistas nos testes com poucas pessoas. Só depois disso, a segurança da vacina vai ser comprovada. E a gente viu a importância de realizar os testes com rigor científico quando os testes da vacina de Oxford foram parados para investigar uma complicação de saúde que um dos voluntários teve. Ao que tudo indica, a complicação foi mielite transversa, uma doença causada por uma inflamação na medula espinhal e que pode ser disparada por infecções virais. O efeito pode ter sido causado pela vacina? Pode, mas também pode ser só uma coincidência, já que pessoas ficam doentes o tempo todo. Como saber? Investigando. Se essa doença acontecer em uma a cada 20 mil pessoas vacinadas, isso não é aceitável, porque você vai vacinar bilhões de pessoas. Então isso vai se tornar um problema de saúde frequente no mundo, o que não é o objetivo da vacina. Mas se essa doença acontecer em uma a cada 1 milhão, já começa a ficar mais relativamente aceitável. É para isso que os testes foram pausados, para que isso pudesse ser analisado. E a gente tem inúmeras possibilidades nessa investigação. A doença pode não ter sido causada pela vacina, ou a vacina pode sim ter sido a causa da doença, isso ser frequente, o que tornaria a vacina inviável. Mas também a vacina pode ser a causa, só que só em determinadas pessoas que já têm uma predisposição. Então a gente vai começar a estudar isso e na hora de vacinar todo mundo, essas pessoas específicas não poderão receber a vacina. É para isso que existem testes clínicos que são muito rigorosos. E esse fato que aconteceu com a vacina de Oxford mostra como que os critérios de segurança estavam sendo seguidos nesse caso. Até porque se fosse para aprovar qualquer vacina sem saber se é segura ou eficaz, não precisava de testes. E só para atualizar vocês, um comitê independente investigou o caso da vacina de Oxford e os testes foram retomados, mas nenhum detalhe a mais foi divulgado. A gente aqui do Olá Ciência vai ficar atento a qualquer novidade e vamos trazer aqui, beleza? E agora que eu te expliquei direitinho essa história de pausa nos testes da vacina, que gerou tanta confusão, esse vídeo merece um gostei, não é? É, pessoal, aprovar uma vacina na pressa sem finalizar os testes pode ser desastroso por vários motivos. Aprovar uma vacina que não funciona bem pode gerar uma falsa sensação de proteção. A pessoa vacinada vai se sentir protegida, vai relaxar as medidas de distanciamento e não vai usar mais máscara. Se tem gente que se recuperou da Covid que já não está querendo usar máscara, imagina depois que vacinar. E se a vacina não é eficaz o suficiente, isso vai contribuir para a propagação do vírus. Além de não proteger, uma vacina que não passou pelos testes pode estimular uma resposta imune que facilita a infecção ou que agrava a doença de quem se infecta. Ou seja, ela pode causar o efeito oposto ao da proteção desejada, o que também seria desastroso, né? E todos esses efeitos gerados pela liberação de uma vacina que não é eficaz e segura pode também diminuir a confiança das pessoas nas vacinas em geral, o que vai comprometer todos os programas de vacinação existentes. As vacinas, pessoal, são um dos produtos médicos mais seguros que existem. Isso porque todas as etapas de testes e produção passam por esse controle extremamente rigoroso. Toda vacina aprovada para uso na população passou antes por várias etapas de teste de avaliação, desde lá os processos iniciais de desenvolvimento até a produção e aplicação para garantir exatamente a sua segurança. E mesmo depois que uma vacina é aprovada e liberada para uso, os efeitos dela na população ainda continuam sendo acompanhados por muitos anos. Isso é feito justamente para monitorar e garantir essa segurança da vacina. Todo mundo quer uma vacina para a Covid o mais rápido possível, mas a ciência tem o seu tempo.
Acelerar acima do limite esse processo e aprovar uma vacina antes de finalizar os testes pode ser desastroso não só para o controle do coronavírus, mas poderia prejudicar a saúde pública por anos. Quando que a gente vai ter uma vacina liberada? Quando uma das que estão em teste se mostrar eficiente e segura em estudos bem feitos. Até lá, vamos continuar usando máscara, adotando as medidas necessárias de distanciamento social. Enquanto isso, você pode aproveitar também para assistir esse vídeo aqui, em que eu te conto que tem gente que não toma vacina e mesmo assim fica protegida. Ou esse vídeo relacionado. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu gostei aí embaixo e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço.